Bom dia a todos. Essa é mais uma entrevista aqui que faz parte da comemoração do Projeto Leão 40 anos. Agora nós entrevistaremos, né? Eu sou a professora Larissa, professora de português, e estou com dois alunos aqui. Os estudantes farão uma entrevista com o professor Moisés. Bom dia, Moisés, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Um abraço a todos. Muito bem, nós estamos bem. Agora também querendo ouvir as suas palavras. É, já vou passar, né, a palavra aos alunos para se apresentarem e começar a entrevista. Ok, Bom dia, sou o aluno Rian, do nono C, tudo junto com o Natan, e hoje a gente vai entrevistar o professor Moisés. ótimo. Bom dia, eu me chamo Natan Rogério, do Campo de Araújo, sou do nono C, estudo junto com o Rian. Vamos aqui entrevistar o professor Moisés, né? Como ele veio, já professor, já diante da escola há muito tempo, e vamos fazer algumas perguntas para ele. Então, professor, posso começar a primeira pergunta? Sim, pode, claro. Eu e o Natan, a gente queria saber, quando que começou, né, a sua carreira na escola? Quando que começou essa história? Bom, Rian, a minha carreira profissional no Leão começou no dia 17 de junho de 1991, uma quinta-feira chuvosa. O bairro era totalmente diferente e foi assim a minha. Eu havia ido à escola, conheci a escola uma semana antes, né? No dia 8 e no dia 17 eu comecei as atividades, né? É uma escola totalmente diferente daquela que vocês conhecem hoje, uma escola com muitas dificuldades, né? E uma escola também que a gente pode colocar que tinha uma perspectiva, né, de mudanças, né? Só que essas mudanças não ocorreram de forma assim tão rápida, viu, Ian? É um processo longo, foi um processo de tempo, né? Até chegar onde estamos, foram, vamos dizer assim, muitas águas rolaram. Professor, Sim. quais mudanças você observou na escola, quando você entrou nela até hoje? As mudanças, olha, 30 anos, nós tivemos mudanças em vários aspectos, assim. Vou iniciar falando do aspecto estrutural, ou seja, da escola, assim, enquanto espaço físico, né? Se a gente observar a escola, quando eu entrei lá na escola, é aquelas três salas hoje, que é a sala um, sala 2, sala 3, elas estavam em construção. Não havia aquelas salas, o bairro não era asfaltado, e aquelas escolas elas ficavam assim, no nível mais baixo. Elas ficam no nível mais baixo, por exemplo, se você considerar a rua, né? A Rua Benedito Cândido Ramos. E eu lembro que uma das primeiras chuvas que eu peguei lá, já final de 91 para 92, a, aquelas salas foram totalmente inundadas, né? A, ficou até o meio da sala de vocês, por exemplo, era tudo areia, tudo terra. Por quê? Porque não tinha a drenagem, né? Então a água rolava, não havia os predinhos, né? Então a água ali era uma passagem de água mesmo, né? E aí aquelas salas, por exemplo, no aspecto estrutural, foram totalmente consideradas perdidas. Além do mais, a construtora que estava prestando o serviço decretou falência. Aí aquelas salas elas ficaram tipo assim, abandonadas por 2 anos, quase 2 anos, até o que ocorresse nova licitação. E essa nova licitação, essa nova construtora foi que construiu, aí realizou aquele muro que vocês ficam encostados, as escadinhas e tal. Isso já foi lá para o início de 95, que foi junto
a construção da outra parte de cima lá, daquela do bloco de cima da escola, né? Se a gente analisar, a escola estruturalmente ela é feita de partes, pedacinhos, né? E os pedacinhos foram aos poucos sendo readaptados, né? E em 95, então, 96 por aí, né? Foi concluído lá em cima a parte daquelas salas lá de cima e junto com as 3 salas de baixo. Teve um período aí, eu acho que foi em 94, a escola funcionou, tinham 2 containers, não, 3 containers, ali onde é o pátio coberto, que é aquele pátio coberto de 98. É, tinham 3 containers que funcionavam para demanda. Além do mais, tinha uma sala que funcionava lá no Bosque, uma salinha lá daquela lá da administração do Bosque. O Bosque cedia uma sala. A professora pegava os alunos na escola e ia até o Bosque. Depois ela trazia para o lanche e depois voltava. Funcionou assim por uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, assim que eu entrei lá. Então, do ponto de vista estrutural, assim, físico, né, a escola, assim, foram mudanças bem consideradas, né? Porque hoje a gente tem uma escola, não vou dizer totalmente acessível, mas a gente tem uma escola que, dentro dos padrões da prefeitura, é uma escola até que você tem acesso, né, a salas, né? E você, é evidente que tem algumas dificuldades, alguns problemas, por exemplo, a questão da temperatura nas salas, a iluminação, vocês mesmos relatam isso, né? Algumas salas época de verão, fica praticamente impossível você dar aula e tudo mais, né? Desse ponto de vista estrutural. Do ponto de vista, em termos de escola em si, a escola foram, ao longo do tempo, como houve assim, uma grande circulação, né? Muitos profissionais já passaram por ali. Então, alguns profissionais que permaneceram e permanecem, no meu caso até hoje, né? Outros já se aposentaram, foi possível construir assim, estabelecer um certo, não vou dizer padrão, mas um certo, uma palavra que não seja padrão, né? Uma certa característica que a escola acabou sendo assim bem conceituada na região. Vocês sabem, vocês moram aí na região, melhor do que eu, vocês sabem muito bem que a escola tem um conceito bom, em volta, né? Que a escola ser uma escola de referência, se tornou uma escola de referência. Por que uma escola de referência? Porque é uma escola que, se a gente pensar lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, a escola era a referência maior da região do Valença 2, né? Vamos dizer assim, o poder do Estado chegava até a escola. Da escola para lá, você tinha, assim, não tinha presença do poder público tão intenso, ou talvez mais marcante do que hoje, né? Você tinha o bairro, mas a escola assim, era uma referência para toda aquela região ali, principalmente do Valença 2. E isso contribuiu, né? Além da questão da profissional, né? A questão dos profissionais envolvidos, que muitos se dedicaram, né? À escola como um espaço de construção de sonhos. Talvez seja essa a questão, né? A escola, aquela escola, a escola de vocês, a nossa escola, é uma escola de construção de sonhos. Se a gente pegar a trajetória da escola, é uma escola que constrói sonhos, né? Antes tinham sonhos, né, daquelas primeiras famílias que moravam por ali, que era o sonho de construir o seu espaço para moradia, né, um espaço seu, né? E com o tempo o sonho do conhecimento, para os filhos, para os netos, e hoje a gente tem a escola do jeito que é. Então, eu acho que vejo a escola como uma construção de sonho, e ao mesmo tempo um espaço de gente, porque várias pessoas passaram por ali. Acho que esse é um ponto importante que a gente não pode perder de vista, e sim considerar como um norte da nossa escola ao longo desses 30 anos que eu presencio lá. Não sei se eu me alonguei, não sei se eu
se eu fugir do tema, mas da questão, mas eu acho que é essa aí. Eu acho que fica assim, a questão de construção de sonhos mesmo. Beleza. Professor, você houve mudança na prática pedagógica com os alunos? Sim, houve sim uma mudança bem significativa, até mesmo pelas questões, as questões, as mudanças pedagógicas, eu acho que a gente tem que fazer referência ao que o país viveu ao longo desses 30 anos, da minha experiência. O que que nós vivemos, o que que nós aprendemos, o que que a sociedade vem pautando ao longo desses anos. Eu lembro que quando eu cheguei lá, é, a minha formação, que vem lá de 1980, né? Eu entrei na universidade em 1984, saí em 1988. Né? Foram 4 anos de faculdade, voltado para a licenciatura, né? Que talvez vocês, talvez uma informação importante para vocês, né? Que havia naquela época a questão da licenciatura e do bacharelado. A licenciatura era para você dar aula, você ministrar aula, trabalhar em escolas, né? E o bacharelado, naquela época, era mais voltado para a questão das academias, do profissional treinador, do profissional preparador físico, dos clubes e tal. E o meu curso dentro da universidade só havia o curso de licenciatura, apesar de você ter conhecimentos na área de bacharelado. Hoje não, hoje há essa divisão em muitas faculdades, umas que você só faz o bacharelado, outras que você só faz a licenciatura. Né? Mas a minha formação é licenciatura, então já foi, a minha construção pedagógica foi voltada para essa questão da licenciatura. E eu me envolvi nisso, fiz especialização, depois procurei fazer mestrado em outras áreas, sempre buscando outros conhecimentos. Vamos dizer assim, houve sim uma mudança pedagógica, então, em relação à questão do ensino em si, novas perspectivas foram descobertas, até mesmo pela minha ansiedade em buscar alguns conhecimentos à época, né? Eu acho que isso fez também com que a prática fosse voltada. Eu lembro que no início a minha presença como professor era ainda, ainda, né? Talvez, mas assim tinha uma conotação mais forte, sabe? De ser aquele professor como centro mesmo do conhecimento, né? Ao longo do tempo, e por isso que eu falo da questão da sociedade, ocorre uma flexibilização desse entendimento, né? Ao mesmo tempo, aquisição de novos conhecimentos, de novas discussões, participando de grupo de formação, de grupo de estudo ao longo do tempo, a gente vai descobrindo, construindo novas formas de pedagogia. Imagine, hoje eu brinco com vocês. 30 anos atrás, as brincadeiras eram assim, mais centradas, né? Se vocês retrucassem, o professor ia chegar junto. Hoje não. Hoje acho que brinco, sabe? Houve essa flexibilização mesmo, talvez seja essa palavra, né? De espaço, de entender o outro como gente. Acho que esse que é o importante, é entender o aluno como gente, uma pessoa que tem sentimentos, que está em desenvolvimento. Então, isso me veio muito assim nos últimos 15 anos, talvez. Nos últimos 15 anos, né? Eu venho desenvolvendo essa questão mais de entender o outro como um ser humano, em construção. Como eu, né? Como nós, né? Então, professor, posso fazer mais uma pergunta? Vai lá, vai lá. Eu e Natan, a gente queria saber um pouco também dos seus projetos, né, em relação ao Padre Leão e de todos os projetos que você já fez até hoje, qual deles mais te marcou? Sim. Olha, no ano de 2000 eu fiz um projeto que era o projeto, a sala de informática estava assim meio ociosa, né? E eu trabalhei num projeto que era um projeto assim de construção de um jornal, né? E tanto é que eu consegui, na época, né, levar o jornal
para gráfica e fazer uma impressão era algo 2000, lá, 21 anos atrás. Era uma coisa assim, praticamente de outro mundo para nós, né? E aí eu consegui esse projeto, né, que eu fiz a Folha do Leão, um jornal impresso, que talvez eu tenha uns 2 exemplares ainda. Foi assim, um grande projeto que eu lembro. O que eu fazia nesse projeto? Eu levava informações de jornais, né, na época, no caso mais da Folha de São Paulo, porque eu assinava a Folha de São Paulo. Então eu levava algumas matérias importantes da semana. A gente se reunia às segundas-feiras, tinha em torno de 8 alunos, 8, 9 a 10 alunos, mais ou menos. E a gente se reunia, e ao mesmo tempo que os alunos aprendiam a utilizar a edição através do computador, aqueles computadores de tela meia verde ainda, né? Os computadores ainda pareciam aquelas caixas gigantes. E, ao mesmo tempo, eu levava a informação do jornal. Aí a gente discutia o texto, e a partir de alguns textos dos jornais publicados nos jornais, a gente tentava elaborar é, tipo como se fosse uma redação, ou uma síntese daquilo que aqueles alunos, daquilo que eu levava, né? É evidente que foi uma seleção estabelecida por mim, do meu ponto de vista ideológico, do meu ponto de vista político e tudo mais. Mas esse foi um projeto interessante. Desenvolvemos um projeto também das árvores, né? Que foi juntamente com o professor Dino, com o professor Alberto, também professor de educação física. O professor Alberto e o professor Dino já estão aposentados. E aquelas árvores que tem lá embaixo, né? Foi assim um ano que a gente plantava árvore, sabe? A gente se reunia segundas-feiras, aguava as plantas lá, fazia os buracos, plantamos aquelas árvores que tem lá embaixo no estacionamento, né? E aí a gente fez aquele plantio lá. Tinham mais, né? Eu acho que esse também foi um projeto interessante, né? Desenvolvi outros projetos também, o projeto Recreio, no qual a gente ficava junto com os alunos no intervalo, principalmente da manhã, porque tinha uma demanda muito grande, né, de acidentes com os alunos, e briga e tudo mais, né? E aí a gente levava os jogos, alguma coisa assim, e ficava ali com eles nos 20 minutos, né? Que eram dois recreios, 2 intervalos, a gente ficava ali os 40 minutos ali. Assim, desenvolvemos outros projetos, né? Projeto Meio Ambiente, que a gente cuidava de horta, isso foi lá atrás também. Depois, mais à frente, participei de outro projeto Meio Ambiente. Um projeto que também desenvolvi foi o projeto do GEM, né? Que foi participar de 14 edições do GEM. Até agora foram 14, nós participamos de todas. E principalmente a partir de 2012, nós encaminhamos, né, através no caso era o voleibol, né, que foi assim a grande referência, o carro-chefe, né, de atrair alguns alunos, né, para participar de jogos, de levar os alunos, né, para competir. No caso era competir, mas vocês sabem que era para a gente sair da escola, né? No fundo, a gente oportunizar aos alunos várias vivências fora daquele espaço. Por exemplo, muitos alunos nunca tinham pisado numa quadra, porque a partir de 2012 nós passamos a trabalhar apenas na escola. Então, os alunos não sabiam o que era um ginásio, e entrar com o aluno para jogar no ginásio fechado, com torcida e tudo mais. Isso foi assim marcante. E assim, 2 projetos então significativos, né? Seria esse do GEM e o projeto do jornal. Esses foram bem significativos. Porque o jornal teve um enfoque político, e, ao mesmo tempo, talvez não vou dizer ideológico, né? Mas assim, um mais político mesmo, no momento difícil da escola, né? Que foi o ano 2000, 99, 2000 e 2001. E esse projeto do GEM, eu acho que foram assim, os projetos mais significativos que eu pude contribuir.
A gente não pode deixar Rian, a gente não pode deixar a questão das árvores, né? Porque o legado está lá, né? As árvores estão lá. O pé de ipê, a semana passada, estava maravilhoso. Sim, sim, as árvores elas são símbolos, né, da nossa escola. Sim, sim. É. Tem mais aí? Esse meu computadorzinho. Hum? Deixa eu ver. Ô, professor, qual foi a parte que mais te marcou na escola dentro dela? Vivendo na escola? É, A vivência na escola? Olha, eu acho que assim foram vários momentos assim que eu poderia destacar. Assim, a fase inicial foi um momento assim importante porque eu fui para a escola com a perspectiva de ficar apenas 2 anos, porque eu tinha um projeto acadêmico que eu tinha, como eu falei da escola de construção de sonhos, eu também tinha sonhos, né? E meu sonho era ser um professor de universidade, né? Eu tinha isso na cabeça. E esse foi assim, era uma fase, foi uma fase assim que eu cheguei, eu vou ficar 2 anos, vou embora, então vou encarar de peito aberto, vou para cima, sabe? E fui. Essa foi uma fase inicial. Aí depois teve a fase que outras coisas foram acontecendo, né, ao longo do tempo, na vida da gente. Acontecem outras coisas na vida da gente que vão, de repente, direcionando novos rumos, novos caminhos, novas direções, né? E aí foram surgindo novas coisas, novas etapas, né? Novos desafios, novos sonhos, né? E aí essa segunda fase, né, que vai lá de 98, talvez, né? De 98 até 2005, né? Foi uma fase mais de estudo, mais uma fase mais concentrado, né? E depois vem essa fase que eu comentei com vocês, lá de 2005 para cá, que é esse momento que eu passo a perceber sentimentos, que eu passo a perceber emoções das pessoas, né? Que eu passo a tentar compreender um pouco mais o aluno em si, em sua estrutura emocional, em sua estrutura pessoal, né? Em suas dificuldades, né? E aí tem essa fase. Mas, assim, o momento que me marcou mais recente, é, foi assim, já aqui nos 2 anos, nos últimos anos, né? A participação assim, com os anos finais, né? Principalmente de 2012 para cá, eu pego sempre os anos finais, né? De 2012 até agora, 2021, sempre com os anos finais. Mas ver o coroamento, por exemplo, de vocês, que de repente foram meus alunos no primeiro ano e hoje estão nos nonos. Reencontrar alunos que foram meus lá no primeiro ano, que eu tive muitos alunos chegando na escola com seus medos, e lá na frente reencontrá-los com uma outra perspectiva, com uma outra dinâmica, né? Então ver esse processo, né? Ver o início, por exemplo, de vocês chegando lá no primeiro ano e observar o final de vocês lá, assim, dentro desse ciclo da escola, né? Início do ciclo e fechamento do ciclo, por exemplo, lá no Leão. Acho que esse é um dos momentos bem, bem marcantes, né? Às vezes eu olho para a carinha de vocês e vejo, puxa, pô, aquele dia você chorou na minha aula lá no primeiro ano, né? Não falo, mas eu lembro você vem a lembrança de situações, né? Ou lá no primeiro ano eu briguei com você, ó, você fez isso, você mordeu, de repente você mordeu o braço do seu colega, aí eu dei uma dura em você. Ah, ó, hoje você já não faz isso, hoje você está altivo, hoje você está com novas perspectivas, sabe? Acho que é isso, isso é legal, né? Ver isso. E ao mesmo tempo reencontrá-lo depois, né? Como é o caso de alguns alunos que a gente acaba reencontrando depois, vão à escola, né, mesmo terem saído, vão lá, e aí, como você está? Vamos jogar vôlei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acho que esse é o momento marcante da escola. Interessante, professor. E hoje em dia você teria alguns alunos que já são professores, já são adultos?
Olha, tem sim, tem alguns alunos, né? Era uma questão, quando eu falei da questão de sonhos, lá atrás a gente observava que muitos dos alunos parece que ela fechava o ciclo assim. Eles saíam da escola, geralmente ia para o Elvira ali em cima, e depois fechava o ciclo, saía para o mercado de trabalho. O sonho era esse lá no início, né? Agora não, agora você vê e se depara, por exemplo, tem algumas alunas, por exemplo, que foram estudar em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Outro foi para uma universidade do Paraná também, acho que Federal do Paraná. Aí você percebe que há uma nova perspectiva nesses sonhos, há uma nova busca, né? Então, a construção de novos sonhos. E isso é interessante você observar. Me deparei com muitos alunos já, né? Antes a gente contava nos dedos aqueles alunos que passaram pelo Leão e chegaram até a universidade. Não quer dizer que a universidade seja o ápice, não é isso que eu quero colocar. Mas, assim, muitos conseguiram chegar com toda a dificuldade. Imagine bem, há 20 anos atrás, o aluno sair da região da escola, na região onde vocês moram, onde eu trabalho, né? Dessa região e estudar na Unicamp. Não tinha o ônibus que sai do terminal, mesmo levando 1h30, 2 horas, ele vai até a Unicamp. Lá atrás não tinha, né? O aluno saía cedo, acordava cedo, continua acordando, né? Acordava lá às 5 horas para estar na Unicamp às 8, depois saía da Unicamp para voltar, todo esse trajeto de 45 quilômetros por dia, levando 2 horas e tudo mais. Antes, você não tinha esse acesso direto. Antes, você tinha que sair, vir até o centro, pegar outro ônibus e tal, e fazer tudo, né? Hoje, por exemplo, você pode ter alugar uma peru escolar, né? O transporte escolar, que pode facilitar isso. E lá atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você não tinha essa disponibilidade que temos hoje. Então, eu acho que isso é interessante, a gente olhar, né? Ou ter um foco sobre isso. Tá? As perguntas aqui já acabou, professor. Ótimo, que bom. Eu não sei se eu consegui responder não sei se eu consegui atender a perspectiva que vocês estavam suscitando, levantando aí, né? Com certeza, Moisés. Conseguiu sim. E foi muito bacana, né, você compartilhar tudo isso com a gente, principalmente, né, nesse viés de ver os sonhos, né, dessa construção de sonhos e da construção, né, da escola, dos alunos, de quem passou por ali e a sua construção também, né, assim, tudo Atrelar, né? imbrincado, exatamente. Acho que esse, assim, e essa sacada, assim, essa visão, né, ela só vem já aqui de 2016, 2015 para cá, né? Acho que é a questão da experiência, né, que você vai adquirindo, que você vai aprendendo mesmo, né? E cada dia é um aprendizado, né? Por exemplo, olhar o sorriso do Natan ontem quando viu a bola na mão, foi assim, algo que, né? Assim, vou usar a bola, sabe? Eu falei, ó, cuidado, não chuta a bola que a bola tá murcha, né? Então, isso tudo são aprendizados, né? Porque depois de 1 ano e 8 meses, né, sem os alunos saírem comigo, né, uma coisa que eles não estavam habituados, de repente não fizeram isso o ano passado, que era um ano assim, de 8º ano e tal, né? E agora no nono, consegui fazer isso ainda antes de sair da escola, porque aquele grupo que do ano passado não fez, né? Acho que foi assim, está sendo legal também. É um novo aprendizado. Sim, esse tempo da pandemia foi muito desafiador, né? Sem dúvida. Está sendo, Então, né? está sendo, assim. Estamos, assim, com um pouco mais de esperança, mas ainda Sim, sim. estamos Um pouco caminhando, apreensivo, né? talvez, né, ainda, né? Moisés, eu vou deixar já o meu agradecimento por você ter aceitado conversar um pouquinho com a gente. Gostaríamos de ter mais, assim, mais tempo, mas, assim, as suas histórias, com certeza,
uma entrevista é muito pouco para tudo que você já viveu, né? Para a gente Tá trocar chegando essas lá nesse histórias. ponto. Agradeço aos alunos, Natan, Rian, porque sem eles também esse projeto não aconteceria, né? Claro, claro, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou deixar você pode deixar uma mensagem aos nossos alunos, né? Que esse vídeo vai ficar no nosso canal da escola, os alunos de agora, desse ano, dos próximos anos também. E já vamos finalizando. Acho que a mensagem que eu deixo, Larissa, é assim, a ideia é não perder de vista a questão das construções, né? Das nossas construções, tanto pessoal como coletiva, né? De buscarmos sempre um, um novo sol, né? Não que esse sol venha com outras características, mas que esse sol brilhe, continue a brilhar e ele brilhe, né? Através das nossas aquisições, dos nossos conhecimentos, né? E isso faz construir sabedorias, faz construir saberes. E esses saberes, eles devem ser coletivos, né? E a gente respeitar sempre a questão do respeito ao outro, né? Apesar de muitas das vezes a gente ignorar isso, né? Às vezes a gente passa por cima, mas cada um tem um tempo, né? E tentar entender esse tempo, né? Tentar entender esse tempo e ao mesmo tempo não deixar não deixar cair, né? Assim, não deixar esvair essa aí. E é isso, né? Acreditar nos seus sonhos e buscá-los, né? Acho que esse é um ponto importante. Mais uma vez, gratidão, meninos também. Vamos encerrar. Ok. Um bom dia a todos. E vou Bom interromper dia, um aqui. abraço, meninos, e a gente se encontra na escola. Até mais, Larissa. Até Obrigado. mais.